Olá, tudo bem, queridos alunos? Hoje nós iremos para mais uma aula dos top 10 conteúdos que mais caem no Enem. Hoje nós iremos aprender sobre o volume do cubo, o volume do paralelepípedo, o volume do cilindro e o volume da esfera. Irei utilizar para apresentar esse conteúdo para vocês de forma diferente. Hoje eu irei utilizar um vídeo da professora Laís e do professor Sandro Curió. Para que isso, professor? Para vocês terem uma noção do conteúdo de forma diferente através de outros professores. Estou aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não fique com a dúvida aí resguardado somente para você. Estou aqui para auxiliar você. Eu tenho certeza que esses top 10 conteúdo visto aqui no pós-médio vai poder auxiliar muito você na hora da sua prova no Enem. E você nasceu para vencer. Não esqueça disso, você nasceu para vencer. E para você vencer, você tem que dedicar. É a sua dedicação que vai fazer o diferencial. Nunca fica desanimado. Levanta a cabeça. Olhe, foque para o seu futuro, foque para frente. Eu tenho certeza, eu acredito muito no seu crescimento e nós, brasileiros, precisamos de você. Você é fundamental nesse processo de desenvolvimento do nosso país. É através do seu esforço, através do seu estudo, que o nosso país, cada dia, vai ter uma igualdade social cada vez maior. Tudo bem, aluno? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Ok? Vamos lá, com a professora Laís e com o professor Sandro Curió. A aula de hoje será sobre o volume do cubo. Para quem não lembra o que é cubo, lembrem lá de um dado, tá? Então, isso aqui seria um cubo. Qual é a diferença do cubo para o paralelepípedo? O cubo, ele tem as três dimensões iguais. Então, as três dimensões aqui, comprimento, a largura e a altura, elas têm a mesma medida. Por isso que é considerado um cubo. Como que eu calculo o volume desse cubo, então? Ele é igual à medida de sua aresta elevada ao cubo. Aresta é essa medida aqui, tá? Qualquer uma dessas daqui é considerada aresta. Aqui eu coloquei um desenho para a gente conseguir visualizar. Então, como ele tem a mesma medida, tanto comprimento, largura e altura, se eu multiplicar os três ou elevar ao cubo, eu consigo achar o volume desse cubo. Tá? Então, aqui está dizendo que o volume é igual a vezes A vezes A, ou seja, A elevado ao cubo. Então, vamos calcular aqui alguns exemplos. O primeiro diz assim, calcule o volume dos cubos a seguir. Então, vamos começar aqui com o primeiro. Então, eu tenho lá que o volume desse cubo vai ser igual a 0,5 elevado ao cubo, ou 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Vamos fazer a conta aqui para a gente ver quanto que vai dar isso. Então, eu tenho, ó, primeiro 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 0, 0. Com 2, 2. Pula uma casinha, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Aqui dá 5, aqui dá 2, aqui dá 0. Onde que vai a vírgula? Duas casas aqui. Isso aqui eu multipliquei duas vezes só, falta uma terceira vez. Então, vou multiplicar novamente por 0,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Pula uma casinha, 0, 0, 0. Aqui dá 5, 2, 1, 0. Conta agora as casas decimais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, o volume desse meu cubo é 0,125 metros cúbicos. Vou colocar um parênteses aqui para ficar mais bonitinho. Tá? Então, basta multiplicar os três valores. Aqui eu tenho um outro exemplo de volume. Esse aqui tá bem mais fácil, né? Porque não tem vírgula. Então, eu tenho 3, isso aqui eu vou fazer da outra maneira. 3 vezes 3 vezes 3, que seria o mesmo que 3 ao cubo. Vamos lá, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse outro cubo aqui.
ok? Segundo exemplo, qual é o volume em decímetros cúbicos de um cubo com aresta 2 metros? Então, aqui ele pediu em decímetros cúbicos, mas ele deu unidade em metros. Vamos fazer ele em metros, no final a gente faz essa transformação. Então, ele tá lá, o volume, se ele tem aresta 2, eu tenho 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, vou colocar até aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 metros cúbicos, correto? Só que o exercício que é em decímetros cúbicos. Como que eu faço a transformação? Lembram lá da tabelinha para transformar as medidas? Então, eu tenho metros cúbicos e quero decímetros cúbicos. Metros cúbicos está aqui. Decímetros cúbicos está aqui. Para eu transformar, tem que usar a flechinha aqui por parte de cima, multiplicando por 1000. 8 vezes 1000, 8.000. Então, o volume é 8.000 decímetros cúbicos. Esse é o resultado do exercício. Ok, pessoal? O estudo de hoje é volume do paralelepípedo. Tá? O que seria um paralelepípedo? Paralelepípedo é como se fosse uma caixa de sapato, caixa de leite, como se fosse esse pote aqui meu, tá? Então, para calcular o volume desse paralelepípedo, quanto que ele está ocupando aqui. Para isso, ele diz aqui que o volume ele é igual ao produto das suas 3 dimensões, das suas 3 medidas. Coloquei aqui o desenho de um paralelepípedo com as 3 medidas. Então, nós temos o comprimento, que aqui está representado por A, pode estar um C de comprimento. A largura, que está representado por B, pode ser um L de largura. E a altura, que está representado por C, pode ser um A ou H, que normalmente a gente usa para altura, tá? Então, multiplicando essas 3 medidas, nós temos o volume desse paralelepípedo. Vamos conferir com esse meu potinho aqui, se dá certo isso? Aqui ele tem a medida dele. Ele diz ali que ele vai, não sei se vocês vão conseguir ver, até 400 ml ali em cima, tá? Vamos fazer a conferência. Ele falou que é só a gente medir as 3 dimensões aqui e multiplicar. Com uma régua aqui eu vou medir. Vão ficar medidas aproximadas, tá? Porque esse potinho aqui ele não é totalmente quadradinho. Então, ó. Aqui, acho, estão vendo que ele tem aproximadamente 9 centímetros aqui? Conseguem ver? Tá? Então, vamos colocar aqui que o volume é igual, a primeira medida foi 9, vamos ver a outra aqui na lateral. Eu acho que essa parte de baixo é um quadrado. Ó, também 9, estão vendo aproximadamente? Deixa eu virar mais assim, porque ele é mais, vem mais até aqui, nessa parte. É aproximadamente 9. E a altura. A altura dele é meio difícil, porque ele tem essa partinha aqui, vou ter que medir aqui por cima. Deixa eu virar assim, ver se vocês conseguem ver. Vamos colocar aproximadamente 5 aqui também. Vai passar um pouquinho, mas fica mais fácil a gente calcular. Vamos ver. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 5, 405. Na verdade, centímetros cúbicos. Tá. Então, aqui, ele deu 405 centímetros cúbicos. Mas aqui ele está em ml, a minha unidade de medida. Lembra daquele lembrete da aula anterior que eu passei para vocês? Que ele diz que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Ou seja, 405 metros cúbicos também serão igual a 405 ml. Ó, deu bem aproximado aqui o volume que a gente está calculando desse potinho. Claro que aqui os cantos dele é meio arredondado, não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui faz meio que um ovalzinho, não dá para calcular exatamente, mas chegou bem próximo aqui do que ele diz na embalagem. Ok? Então, nós comprovamos já que é assim mesmo que a gente calcula o volume de um paralelepípedo na prática. Agora, vamos comprovar aqui com exemplos práticos.
Então, o primeiro exemplo diz assim: calcule o volume das figuras a seguir. Então, eu tenho um primeiro aqui que é um paralelepípedo com as 3 dimensões. Então, eu tenho 6 metros, 2 metros e a altura 3 metros. Para calcular o volume dele, basta multiplicar as 3 medidas. Não importa muito a ordem que vocês coloquem, porque, como já diz, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a ordem que você coloca os números em uma multiplicação não altera o resultado. Vamos ver quanto que vai ficar. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36 metros cúbicos. Então, lembra que são sempre cúbicos. Por quê? Porque são 3 dimensões. Para o B, o volume desse paralelepípedo seria 7 vezes 1 vezes 2. Vamos lá. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Agora está em centímetros cúbicos. Só isso para calcular o volume. Vamos para o último aqui. O último diz assim: observe a figura. O desenho ficou meio parecendo um cubo, mas é um paralelepípedo. Aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 1,20 m e aqui eu tenho 0,80 metros, ou seja, 80 centímetros. Ele quer saber o volume de água ED. Mas vocês estão observando que as alternativas elas estão em litros. Então, no final, a gente vai ter que pensar um pouquinho como que a gente vai fazer essa transformação, tá? Então, vamos primeiro calcular o volume. Então, o volume seria a multiplicação das 3 medidas. Então, eu vou colocar aqui 1,20 m vezes 0,80 vezes 1. Vamos fazer essas multiplicações aqui. Então, eu tenho 1,20 vezes 1,80 vezes 0,80. Vou fazer aqui do ladinho, ó. 1,20 vezes 0,80. O último não vai fazer muita diferença, né? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Pulo uma casinha. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8, com 1, 9. Pula outra casinha, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0. Fica 0, 0, 6, 9, 0. Para saber onde vai a vírgula aqui no resultado, a gente conta o total de casas decimais que tem. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai ter 1, 2, 3, 4. Ficou aqui, tá? Total de casas decimais. Então, e o final era vezes 1. Vezes 1 não vai alterar muito, né? Então, aqui eu tenho... Eu vou colocar como está aqui, mas a gente podia não colocar aqueles zeros do final ali, tá? Ele quer saber... Isso daqui deu em metros cúbicos, não vamos esquecer. Só que as alternativas estão em litros. Então, ele diz aqui... Lembra do nosso lembretinho? Eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se eu tenho metro cúbico e eu quero transformar para litros, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 1000. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos multiplicar por 1000. A vírgula está aqui. Vamos multiplicar por 1000, vai ficar 1, 2, 3. Na verdade, então, esse volume ele pode ser considerado 960 litros, tá? Então, mudando a unidade de medida, ó, 1, 2, 3, parou aqui, 960, ou seja, a alternativa C é a correta. Esse foi o volume do paralelepípedo. Obrigada, pessoal, até a próxima. Você precisa de quê? Guardar essas fórmulas. Eu hoje vou te ajudar não só a fixar, como a aprender o conteúdo, o desenvolvimento da questão. Vem! Um cilindro equilátero possui comprimento de base 20π. Determine a sua área lateral, a sua área total e o seu volume. Friends, primeiro, o cilindro é o quê? É um cilindro equilátero. Qual é a particularidade do cilindro equilátero? No cilindro equilátero, você tem que a altura é igual ao diâmetro da base. No cilindro equilátero, a altura é igual aqui, ó, ao diâmetro da base. Aqui é R, aqui é R.
Sandro, quer dizer que se aqui for um queijo em formato de cilindro e eu cortar exatamente no meridiano, no meio dele e olhar, eu tenho o quê? Uma secção, certo? Que é um corte, onde esse corte seria o quê? Um quadrado, ó, a secção meridiana, tá aqui, ó, altura 2R, base 2R e a secção meridiana é um quadrado. Primeira visão, super belo você guardar isso. Secção meridiana, que é o corte no meio do queijo olhando, um quadrado, já que a altura é igual ao diâmetro da base. Prosseguir. Outra informação importante, o comprimento da base é 20π. Qual é o comprimento da base? A base é uma circunferência. Então, tenho aqui ó, uma circunferência de raio R. Eu tenho que o comprimento da circunferência é o que, friends? 2πr. Comprimento da circunferência, 2πr. E, Sandro, e daí que eu sei que a fórmula do comprimento é 2πr? Onde eu vou avançar com isso? Friends, se liga. Se ele falou que é 20π o comprimento da base, logo eu falo que 2πr é igual a 20π. E daí, Sandro? E daí que eu posso cortar esse π com π? Fica 2R igual a 20. O 2 passa dividindo, eu tenho que R é igual a 20 sobre 2, R é igual a 10. Vai ser muito útil. Por quê, friends? Tendo que o raio da base é 10, eu consigo achar a área lateral, a área total e o volume. Você diz, mentira. Eu te digo o quê? Verdade, friends. Se liga, se o raio é 10, você já tem o quê? A altura é 2 vezes o raio. 2 vezes 10. A altura do cilindro é 20. Acabou. Por quê? Porque a área lateral, friends, eu tenho aqui, ó, área lateral, 2πr vezes h. Sandro, como assim 2πr vezes h? Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui, friends. Se liga. Tem uma folhinha aqui, essa daqui. Ó, aqui, vou botar aqui em cima, pá. Isso daqui é tudo na hora, eu penso e faço. Então tá aqui, ó. Aqui tem um cilindro, a lateral do cilindro é a folha, perfeito? Sandro, e a área lateral? É a área da folha. Friends, se liga, quando eu recorto o cilindro e abro, eu tenho um retângulo. Então, aqui eu vou escrever, ó, 2πr e aqui eu vou escrever h. Por quê? Eu dobrando a folha aqui, ó, 2πr é o comprimento da base. H é a altura do cilindro. Quando eu recorto essa folha e abro, eu me deparo com o quê? Com a lateral do cilindro planificada, onde a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Logo, eu tenho a área lateral do cilindro 2πr, tá aqui, ó, a base, vezes a altura h. Sandro, cadê o 2πr? Tá aqui, ó, dobrei. É o comprimento da base. Foi, friends? Já foi. 2πrh. Peguei minha caneta de novo. Quem é o raio, friends? Já aprendi, ó. O raio é 10. Tá aqui, ó. 10 vezes h. Quem é o h? A altura, 2 vezes o raio. Por que, Sandro? Porque o cilindro é equilátero. A altura, 20. Vai ficar o que, friends? 2 vezes 10, 20. Vezes 20, 400π. Perfeito, friends? Se liga. Sandra, eu vou substituir o π por 3? Vou substituir o π por 3,14? Não, friends. Só se o enunciado falar. Considere π 3,14. Aí você multiplica. Caso contrário, vai ter lá nas opções ou você vai botar na sua prova discursiva 400π. Finish. Continuei. Qual é a área total? Friends, a área total está aqui, ó. A área total do meu cilindro seria o quê? Eu tenho no cilindro a base, eu tenho a tampa, que por sinal são idênticas, a base e a tampa, duas circunferências, ou seja, a área total é a área da base mais a área da tampa mais a área lateral. Então, a área total, eu vou botar aqui, ó, área lateral mais 2 vezes a área da base, tendo em vista que a base é igual à tampa. Perfeito?
Sandro, a área lateral eu já tenho, verdade, 400π. E a área da base? Friends, área da circunferência, tá aqui, ó, área da circunferência, πr ao quadrado. Tendo em vista que o raio é 10, π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Vezes π, eu tenho que a área da base é 100π. Perfeito, friends? Venho aqui e substituo. Área lateral, 400π, mais 2 vezes a área da base, que é 100π, 2 vezes 100π, eu tenho quem? Minha área total. Foi, friends. Área total é igual a 400π mais 200π, 600π. Não esquecendo que eu não botei unidades. Sandro, se fosse centímetro o comprimento, a área, centímetro quadrado, a área total, centímetro quadrado, vou até botar aqui que nós achamos, a área total, 600π. E para finalizar, o volume, que por sinal a unidade seria centímetros cúbicos, que é a unidade de volume, perfeito? Seria o quê? Friends, pega essa. Volume de tudo que a tampa é paralela ao fundo e a tampa é igual ao fundo, eu tenho volume área da base vezes altura. Sandro, então o volume desse cilindro vai ser só isso? Volume igual a área da base vezes a altura? Isso aí, friends, só fazer isso. Quem é a área da base? Tá aqui, ó, área da base. Deu 100π. Área da base, 100π, vezes a altura, que é 20. Eu tenho volume 100 vezes 20, 2000π é o volume do meu cilindro equilátero. Friends, como essas questões, vamos ver outras, baseadas em geometria espacial, onde vamos ver diferentes figuras e a partir de um exemplo como esse que você vai dar o print agora, você vai rumo ao topo, decolar. Sandro Curió, Dicas de Mate. Tamo junto.